Anualmente, vários jogadores brasileiros viram notícia no mercado de transferências do futebol, com muitos chamando a atenção pelas altas cifras milionárias pagas pelo seu passe. Até hoje, nenhum jogador, seja ele brasileiro ou de outro país, chegou perto do valor pago por Neymar em 2017, quando o Paris Saint-Germain, de forma bombástica, tirou o atacante do Barcelona pela quantia de 222 milhões de euros. Bom, nesse vídeo vamos listar ano a ano desde 2000 qual foi o jogador brasileiro mais caro da temporada, mencionando para qual time ele se transferiu e o valor em milhões de euros da negociação. O volante Flávio Conceição foi revelado pelo Rio Branco de São Paulo no início da década de 90 e, após se destacar, foi contratado pelo Palmeiras. Foram mais de 3 anos com a camisa do Verdão, onde conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro de 93 e 94. Em meados de 96, ele foi negociado com o Deportivo La Coruña da Espanha, onde se firmou e foi um dos destaques nas 4 temporadas que esteve no clube. Foi aí que, em 2000, na janela de verão, o Real Madrid desembolsou nada menos que 25 milhões de euros pela sua contratação, com Flávio Conceição na época estando com 26 anos e já acumulando convocações para a seleção brasileira. O atacante Márcio Amoroso foi revelado pelo Guarani e, antes de se destacar no futebol italiano, ele ainda teve uma passagem pelo Tóquio Verde do Japão e pelo Flamengo. Depois do Flamengo, ele foi jogar na Udinese, onde na temporada 98-99 foi artilheiro do campeonato italiano com 22 gols, terminando à frente de jogadores como Batistuta e Ronaldo. Após esse destaque, ele foi atuar no Parma, onde permaneceu por 2 temporadas. Foi aí que, na janela de verão de 2001, o Borussia Dortmund desembolsou 25 milhões e meio de euros para tirá-lo do Parma, com Amoroso na época estando com 27 anos. Ronaldo iniciou o ano de 2002 lesionado, situação que também havia acontecido em 2001, com as gravíssimas lesões no joelho sendo marco negativo em sua vitoriosa carreira. Os pedidos para que o fenômeno não fosse convocado para a Copa do Mundo ecoavam entre os torcedores, que tinham uma preferência por Romário. Mas foi aí que Felipão bateu o pé e convocou Ronaldo, mesmo com ele voltando de lesão. E no fim, Felipão estava certo, já que Ronaldo foi o grande destaque do pentacampeonato do Brasil no Mundial da Ásia. Após essa volta por cima, Ronaldo, que na época era jogador da Internacional, foi comprado pelo Real Madrid, que desembolsou 45 milhões de euros para tirá-lo da Itália. A primeira temporada como jogador profissional de Ronaldinho Gaúcho foi a de 1998, e sendo um dos grandes destaques do Grêmio nos 4 anos que por lá esteve, despertou o interesse de vários clubes da Europa, mas a sua saída para o Paris Saint-Germain em 2001 foi para lá de conturbada. Nas 2 temporadas que defendeu Paris, Ronaldinho obteve grande destaque, principalmente porque ele também fez parte do elenco pentacampeão mundial, o que inevitavelmente chamou a atenção de outros clubes. Foi aí que, no meio de 2003, o Barcelona contratou Ronaldinho pelo valor de 32 milhões de euros, negociação essa que seria um divisor de águas na centenária história do clube espanhol. O volante Emerson surgiu no Grêmio em 1993 e no clube ele permaneceu até 97, quando foi negociado com o Bayer Leverkusen. Ficou 3 temporadas na Alemanha e no período ele disputou a Copa do Mundo de 98 com a seleção brasileira, além de outras competições com a Amarelinha. Em 2000 ele se transfere para Roma, onde nas 4 temporadas que por lá esteve, se tornou um dos líderes e dos principais jogadores da equipe. Aí chegou 2004, quando a Juventus, cobiçada pelo futebol do volante, desembolsou 28 milhões de euros para tirá-lo da Roma, com Emerson na época estando com 28 anos. Robinho surgiu no Santos em 2002 e com apenas 18 anos ajudou o Peixe a ser campeão brasileiro com absurdo destaque. Ele também ajudaria o Peixe a conquistar mais um Brasileirão no ano de 2004, e já sendo convocado para a seleção brasileira, propostas do futebol europeu apareciam a todo instante na mesa do Santos. Foi aí que em 2005, com Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Real Madrid, a contratação do atacante se concretizou, com o time espanhol desembolsando 24 milhões de euros para tirá-lo da Vila Belmiro, e a idade de Robinho na época era 21 anos. A Juventus na temporada 2005-2006 se envolveu em um enorme escândalo no campeonato italiano que foi denominado Calciopoli, onde esquemas de manipulação de resultados foram descobertos nas competições. Como a velha senhora havia conquistado o título italiano naquela temporada, o Scudetto foi cancelado e o clube recebeu uma severa punição que se resultou no rebaixamento para a Série B italiana. Com isso, aconteceu uma verdadeira debandada de jogadores no clube, com o volante Emerson sendo um deles. O destino foi o Real Madrid, que topou pagar 16 milhões de euros pela sua contratação, tornando Emerson o jogador brasileiro que mais movimentou dinheiro no ano de 2006.
O meio-campo Anderson surgiu no Grêmio em 2004, naquele time que deu vexame no Campeonato Brasileiro e acabou rebaixado na lanterna. Em 2005, ele foi um dos heróis no retorno à elite, sendo dele o gol salvador no acesso na Batalha dos Aflitos. Em 2006, ele foi vendido ao Porto, mas lá ficou por pouco tempo, já que na janela de verão de 2007, o Manchester United, a pedido de Alex Ferguson, desembolsou 31 milhões e meio de euros para tirá-lo de Portugal, e a idade de Anderson na época era de apenas 19 anos. O atacante Robinho ficou 3 temporadas no Real Madrid e um dos objetivos do craque quando deixou o Santos era de conquistar a Champions League e o prêmio de melhor jogador do mundo com a camisa madrilenha. Só que nenhum desses objetivos foram cumpridos. Foi aí que chegou o ano de 2008 e o Manchester City, que a partir dali começaria a fazer altos investimentos no futebol, após ser comprado pelo Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes, demonstrou interesse em sua contratação. O valor pago ao Real Madrid pelo seu passe foi de 43 milhões de euros, com Robinho naquela temporada sendo a contratação mais cara do futebol mundial. O curioso é que Robinho na época achava que tinha sido contratado pelo Manchester United, com ele desconhecendo a existência do Manchester City. Kaká foi revelado pelo São Paulo em 2001 e em pouco tempo ele virou titular do time, decidiu o final de campeonato e consequentemente caiu nas graças da torcida. Para complementar seu início meteórico de carreira, ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2002, quando foi pentacampeão com a seleção brasileira. O assédio do futebol europeu era frequente, até que em 2003 o Milan pagou a quantia de 8 milhões e meio de euros para tirá-lo do Morumbi. Na Itália alcançou o auge da carreira, se tornando em 2007 o melhor jogador do mundo, desbancando ninguém menos que Messi e CR7 na eleição. Com essas credenciais, em 2009, o Real Madrid abriu o cofre e, além de contratar Cristiano Ronaldo, também anunciou a compra de Kaká, que custou nada menos que 67 milhões de euros. Na época, o meia-atacante estava com 27 anos. O volante Ramírez foi revelado pelo Joinville em 2006 e desde as categorias de base sendo observado por olheiros, ele já no ano seguinte, em 2007, foi jogar no Cruzeiro. Foram mais de 2 anos a serviço da Raposa, até que em meados de 2009, o Benfica tira o jogador de Minas Gerais. A adaptação de Ramírez à Europa foi tão rápida que ele só permaneceu uma temporada no Benfica, quando, cobiçado pelo Chelsea, foi vendido em agosto de 2010 pelo valor de 22 milhões de euros. Na época, o volante estava com 23 anos. Davi Luiz, embora tenha nascido em São Paulo, foi se tornar jogador profissional no Vitória da Bahia, e a primeira temporada do jogador no Leão do Barradão foi a de 2005. Ficou no clube até o fim de 2006, quando ajudou o clube a sair do calvário da Série C. Negociado com o Benfica, Davi Luiz ficou mais de 4 anos no clube, sendo um zagueiro de muita velocidade e força física. Até que chegou janeiro de 2011, na janela de inverno, e o Chelsea investe na compra do zagueiro, desembolsando 25 milhões de euros para tirá-lo de Portugal. Davi Luiz na época estava com 23 anos. O zagueiro Thiago Silva jogou durante muitos anos na base do Fluminense, mas a primeira oportunidade profissional foi a serviço do RS Futebol em 2003. Já em 2004 ele foi jogar no Juventude, e em 2005 ele passou pelo Porto e pelo Dinamo Moscou da Rússia. Em 2006 ele retorna ao Brasil para defender o Fluminense, e nos 3 anos que atuou pelo tricolor se destacou e despertou o interesse da Europa. Em dezembro de 2008 ele é vendido ao Milan, e na Itália Thiago Silva jogou o fino, conquistando os títulos do Campeonato Italiano e da Supercopa da Itália. Daí chegou 2012 e o Paris Saint-Germain, investindo pesado em contratações, anunciou a compra do zagueiro pela quantia de 42 milhões de euros, com Thiago Silva na época estando com 28 anos. Neymar surgiu no Santos em 2009 e com apenas 18 anos rapidamente demonstrou seu futebol, embora a temporada de 2009 do Peixe tenha sido fraca. Mas aí chegou 2010 e ele brincou de jogar futebol, situação que se estendeu para as temporadas posteriores, com o Santos conquistando o Tricampeonato Paulista, uma Copa Libertadores, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Sem ter mais condições de segurar o craque, o Santos em 2013 negocia Neymar com o Barcelona, e o custo total da operação foi de quase 90 milhões de euros, com o craque na ocasião sendo a segunda contratação mais cara da temporada, só ficando atrás de Gareth Bale, que saiu do Tottenham para o Real Madrid. Em sua primeira passagem pelo Chelsea, que durou entre janeiro de 2011 a junho de 2014, Davi Luiz conquistou 3 títulos, o principal deles a UEFA Champions League de 2012, quando inclusive cobrou um pênalti na decisão diante do Bayern de Munique. Cobiçado pelo Paris Saint-Germain, em meados de 2014, na véspera da Copa do Mundo realizada no Brasil, o Paris Saint-Germain, com desejo de reunir a dupla de zaga brasileira no mesmo time, anunciou a compra de Davi Luiz para fazer parceria com Thiago Silva, e o valor pago ao Chelsea pela sua compra foi de quase 50 milhões de euros, tornando na época o zagueiro mais caro da história.
Roberto Firmino nasceu em Alagoas e durante a sua juventude atuou na base do CRB, mas foi no Figueirense onde ele se tornou profissional em 2009. Ficou em Floripa até 2010, quando recebeu uma proposta do Hoffenheim da Alemanha e com apenas 19 anos deixou o Brasil. Foram 5 anos na Alemanha e bastante adaptado, times de outros países demonstravam interesse em sua contratação, até que o Liverpool chegou com tudo e em meados de 2015 desembolsou 41 milhões de euros pela sua contratação. Na época, Firmino estava com 23 anos. O atacante Hulk foi revelado pelo Vitória em 2004, mas ele recebeu pouquíssimas oportunidades no período que esteve no clube e em busca de um lugar onde demonstrasse o seu futebol foi atuar no Japão. Defendeu 3 diferentes camisas, onde marcou muitos e muitos gols, até que em meados de 2008 o Porto anuncia a compra do jogador. Foram mais de 4 anos de gols, títulos e idolatria em Portugal, até que o Zenit em 2012 topa pagar 40 milhões de euros pela sua contratação. Os gols continuaram em abundância na Rússia, até que em 2016, com a bolha chinesa a todo vapor, o Xangai surpreende e desembolsa nada menos que 56 milhões de euros para tirá-lo do Zenit, e ainda por cima aceitando pagar um dos maiores salários do mundo a Hulk. Neymar ficou 4 temporadas no Barcelona e, na minha opinião, a melhor de todas foi a 14-15, quando ele conquistou muitos títulos pelo clube, o principal deles o da UEFA Champions League. Terceiro melhor jogador do mundo na temporada, Neymar esbarrava no protagonismo de Messi e, na visão de muitos, ele precisava respirar novos ares se quisesse ser eleito o melhor do planeta. Foi aí que, seguindo esse conselho ou não, em 2017, o Paris Saint-Germain aparece como um dos interessados na sua contratação, e para tirá-lo da Espanha só quebrando o recorde mundial de transferências, com o custo total sendo de 222 milhões de euros, até hoje o jogador mais caro de todos os tempos. Felipe Coutinho foi revelado pelo Vasco em 2009, quando o clube estava na Série B, e antes mesmo de ser promovido ao time de cima, ele já estava vendido à Internazionale de Milão. Deixou o Vasco em meados de 2010 para ir à Itália, mas na Internazionale recebeu poucas chances entre os titulares. Foi aí que na temporada 2011-2012 ele jogou emprestado ao Espanhol, onde recebeu mais minutagem. Em janeiro de 2013, o Liverpool resolve apostar em Felipe Coutinho, comprando o jogador da Inter pelo irrisório valor de 13 milhões de euros. Na Inglaterra, Coutinho enfim desabrochou e foi um dos grandes destaques dos Reds no período que por lá esteve, mas aí o Barcelona, refém da perda de Neymar, precisou repor a saída do brasileiro e após longas negociações, em janeiro de 2018, Coutinho é vendido ao Barça pela quantia total de 135 milhões de euros, o tornando o segundo jogador mais caro da história do futebol. Éder Militão foi promovido ao time de cima do São Paulo em 2017, quando estava com 19 anos, e com passagem por seleções de base do Brasil, o garoto não sentiu o peso da camisa e foi muitas vezes usado no time titular. As boas atuações de Militão rapidamente chamaram a atenção da Europa, e em meados de 2018, com menos de 2 anos atuando profissionalmente, o São Paulo vende o jogador ao Porto pelo valor de 7 milhões de euros. A passagem por Portugal durou apenas uma temporada, já que o Real Madrid, interessado no futebol do zagueiro, chegou com tudo no Porto e desembolsou nada menos que 50 milhões de euros para tirá-lo de Portugal. Nascido em Goiás, o volante Arthur Melo foi se tornar jogador profissional no Grêmio, com ele sendo promovido ao time de cima em 2015. Mas foi somente em 2017 que ele recebeu mais chances, se tornando peça-chave no time campeão da Copa Libertadores naquele ano. Arthur ainda permaneceria no Grêmio até metade de 2018, quando o Barcelona topou pagar mais de 30 milhões de euros pelo seu passe. Foram 2 temporadas de altos e baixos na Espanha, até que em meados de 2020, Barcelona e Juventus negociam a troca entre Arthur e o meia bósnio Miralem Pjanic, com a Juventus ainda desembolsando uma quantia em dinheiro, com o custo total da operação para os italianos sendo de 80 milhões de euros. O atacante Matheus Cunha nasceu na Paraíba, mas ainda jovem deixou o estado e foi jogar nas categorias de base do Coritiba. Sem ter atuado profissionalmente no Brasil, Matheus Cunha chamou a atenção de empresários durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo contratado posteriormente pelo Sion da Suíça. Atuou no clube apenas a temporada 2017-2018, quando completou a maioridade, sendo negociado logo em seguida com o RB Leipzig da Alemanha. Após mais de um ano no Leipzig, foi vendido ao Hertha Berlim, tendo atuado pouco mais de 2 anos no clube. Foi aí que, em agosto de 2021, o Atlético de Madrid anuncia a compra de Matheus Cunha, desembolsando o valor de 35 milhões de euros pelo seu passe. O atacante Antony foi revelado pelo São Paulo em 2018, mas foi somente em 2019 que ele começou a receber mais oportunidades no time, figurando em muitas ocasiões no time titular.
Acumulando convocações para seleções de base, Antony em 2020 é vendido ao Ajax por cerca de 16 milhões de euros, e a adaptação ao novo clube foi rápida, com Antony marcando muitos gols e dando várias assistências. Cobiçado no mercado, o jogador em 2022, a pedido do seu ex-treinador Erik ten Hag, que tinha acabado de assumir o Manchester United, foi contratado pela exorbitante quantia de 95 milhões de euros, sendo a segunda contratação mais cara da janela de verão em 2022. Neymar atuou nada menos que 6 temporadas pelo Paris Saint-Germain, sendo o clube que mais atuou na carreira até agora. E lá ele viveu de tudo, conquistando muitos e muitos títulos, mas o principal, a Liga dos Campeões, ele acabou não conquistando. Foi aí que, com a relação totalmente estremecida, além de alguns casos de que ele não vinha se dando bem com a outra estrela do time, Kylian Mbappé, fizeram o ciclo de Neymar com o clube francês acabar. E o destino na janela de meio de ano de 2023 foi o Al Hilal da Arábia Saudita, que desembolsou nada menos que 90 milhões de euros pela sua contratação. Douglas Luiz foi revelado pelo Vasco em 2016 e, acumulando boas atuações, propostas do futebol europeu já começavam a aparecer, e o Vasco só conseguiu segurá-lo até o meio de 2017, com o Grupo City anunciando a compra do jogador pelo valor de 12 milhões de euros. Inicialmente, ele atuou 2 temporadas por empréstimo no Girona, mas aí em 2019 o Aston Villa anuncia a sua compra pelo valor de 17 milhões de euros. Foram 5 temporadas de muito destaque no clube, até que na janela de verão de 2024, a Juventus, interessada em seu futebol, investe pesado na sua contratação, desembolsando nada menos que 51 milhões de euros pelo seu passe. O atacante Wenderson Galeno nasceu no estado do Maranhão, mas ele não chegou a atuar profissionalmente em sua terra natal, já que ainda jovem foi para o futebol goiano, onde se tornou profissional com a camisa do Trindade Atlético Clube. Marcando alguns gols no Campeonato Goiano, ele despertou o interesse de empresários que o levaram para o futebol português, onde assinou com o Porto. Antes de se firmar de vez no clube, ele rodou por outras equipes do país, como Portimonense, Rio Ave e Braga. De volta ao Porto em 2022, Galeno se firma de vez nos Dragões e acumula boas atuações, além de muitos gols, até que em janeiro de 2025, o Al Ahly da Arábia Saudita topa pagar a bagatela de 50 milhões de euros pela sua contratação. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa a sua opinião nos comentários.